Olá irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Judeu Gomes, esse é o canal Forjados pela Palavra. Eu queria convidar você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho, dê o like. O like é muito importante para ajudar na projeção do canal. Então irmãos, amém? Vocês viram aí na miniatura do vídeo que o tema da mensagem de hoje é a promessa e o processo para viver. Amém? Por quê? Por que eu coloquei dessa forma? Porque todas as vezes que Deus nos faz uma promessa, Ele se dirige a nós, nos faz uma promessa, existe um processo, existe um período de tempo, existe momentos que a gente vai ter que viver para poder adquirir a maturidade necessária para poder ver a conclusão daquilo que Deus nos prometeu. Eu sei que Deus tem promessas, tem coisas para as nossas vidas em que, à medida que o tempo vai passando, a nossa caminhada cristã e vai nos revelando essas promessas e vai nos moldando para poder recebê-las. Amém? Porque Deus nunca que nos faz uma promessa, Ele já chega dando de cara, né? Você um dia vai ter uma casa, aí deu 15 dias você vai ter comprado a casa. Não, Deus faz isso tudo num tempo, Ele te prepara para você receber, né? Às vezes você está aí, pode estar até reclamando com Deus, nossa, poxa vida, por que eu ainda não recebi essa promessa? Por que ainda não foi concluída? Mas fique calmo, porque o tempo de Deus não chegou. Mas vamos ao que interessa, né, irmãos? Então, pois bem, irmãos, a base dessa mensagem está lá em Gênesis 37, versículo 1 ao 4. Eu não vou ler para não tomar muito tempo de vídeo, para a gente focar mais na reflexão do vídeo, né? Então, irmão, para isso eu tenho que falar um pouco sobre José. Deus, irmãos, Ele fez promessas a José em sonhos. José era o filho mais novo até então de Jacó, filho de Raquel também, né? O filho mais novo dela, eu creio que é o primogênito dela, mas vamos entrar diante aí. Então, irmãos, Deus usa as coisas que nós temos da nossa personalidade para poder nos abençoar. Ele usa até os nossos erros, muitas vezes que nós cometemos, que acontece, que nós erramos durante a nossa vida, para no futuro a gente entender por que tudo aconteceu da forma que deveria acontecer. Porque sempre Deus tem um plano para nossas vidas, porque Ele nos faz uma promessa. Se a gente escolhe ser obediente, Deus vai nos encaixar no processo e dentro do propósito que Ele tem para nossas vidas. Pois bem, irmãos, a imaturidade de José, ela foi necessária para o início de sua jornada. Muitos pregadores falam que quando você tem sonho, você não deve contar para ninguém. Que quando você tá para fazer uma coisa com alguém, não conte para ninguém, porque pode dar errado. Mas, irmãos, eu falo para vocês uma coisa, que quando Deus resolve te dar uma coisa, você pode contar para Deus e o mundo. Se é Deus que está te dando, vai acontecer do mesmo jeito. Amém? Então, irmãos, como eu falei, a imaturidade dele era necessária. Os irmãos de José já não gostavam muito dele. Porque José, ele era um cara que saía contando como eu vou falar, as travessuras dos irmãos, o que os irmãos faziam, tudo os irmãos dele faziam de errado, ele ia lá para o seu pai Jacó e contava para ele, pai, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, e aqueles meninos tinham raiva dele, tinham ódio por causa disso. Porque o pai dele já era como se fosse, em termos de hoje as pessoas usam, né? Vou falar uma gíria aqui, Jacó era um baba-ovo de José. A Bíblia fala que ele amava mais a José do que os outros. Eu acho que é porque ele amava mais a Raquel do que a Lia. E eles não gostavam dele. Aí Jacó resolve dar uma túnica para ele, uma túnica bonita, né, tal, para ele, e os irmãos ficaram lá a ver navios diante dessa situação, né, irmãos? Pois então, aí os irmãos não gostavam dele. Mas Deus usou os irmãos de José para dar o pontapé inicial. Irmãos, o início da promessa de Deus para a vida de José, eu imagino que ele tinha mais ou menos 17 para 18 anos. E nesse período todo que a Bíblia descreve, que a gente não tem a ideia conclusiva de quanto tempo levou. Do período que levou, o tempo que passou no deserto. Então, os irmãos de José, como todos sabem, a história não é estranha para ninguém que é cristão, vocês são do meio cristão, todos nós sabemos que um belo dia José foi lá
Aí os irmãos José tramaram fazer alguma coisa para se livrar dele. Não, nós temos que se livrar desse cara aqui, só atrapalha a gente. É só avacalha a gente. Aí o que eles fizeram? Jogaram José numa vala, num buraco, jogaram ele lá. E aí pegaram as vestes de José e jogaram o sangue para parecer que uma fera teria comido José. Aí depois que aconteceu disso, apareceu uma comitiva ali na região deles lá, que aí era a comitiva de Potifar, e aí Potifar então, o pessoal de Potifar ofereceu e venderam ele como escravo. Então José, ele foi vendido como escravo para chegar aonde Deus queria que ele estivesse, no Egito. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, irmãos, até as coisas que parecem ser ruins, que fazem mal para nossas vidas, elas têm um propósito de Deus. Ou seja, tudo que acontece na vida daqueles que são fiéis a Deus, acontece de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus. As lutas que Deus dá, que Deus permite que nós enfrentemos, são para nós adquirirmos maturidade diante dele. Amém? Pois bem, irmãos, então aí José foi levar para casa de Potifar, e é uma situação ruim, né, irmão? Tá como escravo, mas mesmo assim como escravo, Deus era com José e Deus abençoou José. Tanto que quando José estava na casa de Potifar, a casa de Potifar prosperou abundantemente e trouxe bênção, porque José, embora fosse um menino muito novo, ele era um jovem fiel a Deus, ele era um jovem temente a Deus. Tanto que nós podemos ver que lá na casa de Potifar, a esposa de Potifar ficou interessada em José, sendo que Potifar falou que todas as coisas lhe é permitido mexer na minha casa, exceto minha mulher. Potifar deixou bem claro. Só que José não tinha interesse na mulher de Potifar, mas a mulher de Potifar tinha interesse nele. Então, irmãos, quando nós recebemos o chamado de Deus, nós precisamos ser tratados como José foi, odiado por seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente por causa da mulher de Potifar, né? Isso aí não acontece com todo mundo, né? Quando a gente recebe, quando Deus nos chama, nós estamos na presença dele, é evidente que nós vamos passar por decepções com o homem, com o ser humano. Por isso eu falo, irmãos, eu falo sempre para todo mundo quando eu prego na igreja, gente, pare de olhar para o que o homem fez para você, sabe? Olhe para frente, porque Deus, ele permite as coisas acontecerem, às vezes você fica até chateado, até decepcionado, mas tudo faz parte do propósito de Deus. Nada que Deus permite crescer na sua vida aconteceu porque Deus é mau, quis fazer mal para você, não. José foi para a casa de Potifar, Deus honrou José na casa de Potifar, aí a mulher de Potifar ficou interessada em José, ela tentou, ver se José iria para a cama com ela. José não foi para a cama com a mulher de Potifar, e a mulher de Potifar, e ele fugiu, naquele momento que ele fugiu, a capa dele ficou com a esposa de Potifar. E aí ela inventou uma história que Josué tinha tentado fazer alguma coisa com ela. E usou de mentira. Amém, irmãos? Foi uma mentira. Tanto que isso aí prejudicou José. José foi prejudicado e foi lançado na prisão. Aí José lá na prisão, Deus abençoou José, mesmo na prisão. Porque, irmãos, José estava lá porque merecia? Não. José foi vendido como escravo porque merecia? Não. Mas ele foi vendido como escravo, ele foi levado para a prisão do Egito porque Deus tinha um propósito maior na vida dele. Então o que acontece na minha vida e na sua, após a promessa de Deus, e quando a gente escolhe viver em obediência à promessa de Deus, aquilo que Ele tem para nós, Deus ele permite que tudo que aconteça venha acontecer para contribuir com o propósito dele para as nossas vidas. Então, tudo que aconteceu com José foi início. E aí, irmãos, foi início fez parte do propósito de Deus para ele viver a promessa. Por isso que ele tem na mensagem é a promessa e o processo para vivê-la, Porque todo chamado existe uma caminhada, Eu falo para os irmãos, eu tenho um chamado de Deus, eu tenho uma promessa de Deus que eu tenho
20 anos de caminhada com Cristo, me converti bem novo, eu tinha 15 anos de idade, e desde lá Deus me fez uma promessa, um chamado. E o meu chamado ministerial ainda não chegou naquilo que Deus queria, mas Deus falou que está perto de chegar. Então eu estou vivendo, caminhando, né, sofri decepções, alegrias, tive muitas também. O homem tentou, o ser humano me feriu, isso acontece com todo mundo, mas a gente não pode baixar a cabeça. Porque quando Deus tem um chamado para a sua vida, meu irmão, esse chamado vai se cumprir. Pode levantar pastor, pode levantar quem for. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém e Deus faz uma promessa, se você tem dúvida no seu coração, tenha certeza de que Deus ele é fiel para cumprir a promessa. Deus é fiel. E eu vou falar para vocês que em parte das coisas que Deus, quando Deus falou, Ele trouxe para me entender, que eu estava me desviando do foco, do chamado que Deus tinha para a minha vida, Ele me levou numa situação dentro de um hospital para me lembrar, Gideão, cara, você está andando todo errado. Eu estou falando com as minhas palavras, você está andando todo errado, você está fora do meu propósito. Eu quero isso de você, tal, isso. E uma das coisas que eu falo dentro dessa promessa, eu vou te dar um lugar para você voltar. Né? E vocês já devem ter visto, você que está mais antigo no canal, se você vê os vídeos, você vê que eu estava em lugares diferentes. Anteriormente, antes de 2020, eu morava de aluguel ainda, hoje eu estou na casa, Deus me deu um apartamento. E eu louvo o nome de Deus por isso. E fez parte, porque ele falou que eu ia ter um lugar para voltar, né? Que eu ia ter um lugar, e Deus cumpriu a promessa. Mas então, irmãos, Deus tinha um propósito com a vida de José para poder levar os que estavam na região de Canaã, a família, se eu não me engano, entraram 72, aliás, lá Jacó já tinha 2 filhos, que eu me lembro, então entraram mais ou menos 70 pessoas no Egito. E José se tornou governador do Egito, porque José também era um sonhador, e Deus deu o dom para José de sonhar e interpretar esses sonhos. E aí na cadeia ele conheceu o copeiro, e conheceu outro cara lá que eu acho que era padeiro. Um dos dois morreu. Aí já o rei do Egito teve um sonho das 7 vacas magras e das vacas gordas, né? Como todos conhecem na história aí. Pois bem, irmãos, então depois disso, o copeiro, eu acho que foi o copeiro mesmo, se eu estiver errado, fala aí nos comentários, tá, irmão? Passa nos comentários aí, fala aí. Posso ter esquecido de quem que morreu dos dois que estava lá. Então aquilo ali serviu para que a pessoa avisasse ao faraó, tem um rapaz lá em cadeia lá, que ele entende essas coisas, desses sonhos aí. Aí o faraó chamou José, ele explicou o sonho para José, José explicou que as 7 vacas gordas é um tempo de prosperidade que virá nos 7 anos seguintes, e o tempo das vacas magras é o tempo em que haveria fome sobre toda a terra. E aí José foi colocado como o governador do Egito, estando abaixo simplesmente de Faraó. Então, só Faraó mandava mais que José naquela região. E aí José foi sábio, porque o rei viu nele um coração sábio para administrar, tanto que Deus prosperou o governo de José, Deus cumpriu o propósito. E o propósito desse chamado de José foi tão grande, irmãos, porque Deus usou José para trazer a família dele para lá, Jacó, os irmãos, toda a família, para o Egito, para que eles possam tomar uma estrutura de nação. Amém? Mas esse é um assunto para Israel ter uma estrutura de nação. Isso será para um outro vídeo, ou se for para um vídeo de estudo, que eu posso falar sobre isso aqui para os irmãos. E foi para esse propósito. Deus colocou José ali no Egito para usar o Egito para que Israel venha tomar uma estrutura de nação. Amém? E que Deus abençoe sua vida. A mensagem é essa. Então confie, irmão, nas promessas de Deus. Confie. Se o chamado de Deus está demorando a cumprir a sua vida, o que Deus ele não demora nas suas promessas, Ele dá na hora certa. Amém? O Senhor dá na hora certa. Então tudo que você for fazer, consulte a Deus. Deus, eu posso fazer? Eu posso fazer sim, assado? Pergunte para Ele. Amém? Que Deus abençoe suas vidas com toda a sorte de bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Até mais, irmãos. Deus abençoe.